Inglaterra, máquina a vapor, carvão mineral, divisão do trabalho, artesanato, manufatura e maquinofatura, burguesia e operários. Em resumo, tudo o que você precisa saber sobre a primeira Revolução Industrial. Fala galera, Toby na área com mais um vídeo para o canal. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Então compartilhe esse vídeo com o grupo de WhatsApp da sua escola e claro, deixe aí o seu like. E se você quiser disputar um iPhone 11 novinho, torne-se membro do canal para participar das nossas lives exclusivas com Kahoot sobre os vídeos que eu posto aqui no nosso canal. Lembrando que não é sorteio, é uma disputa. Mandou bem no Kahoot, leva um iPhone 11. A Revolução Industrial, que posteriormente passou a ser chamada de Primeira Revolução Industrial, teve seu início como marco histórico em 1750, ou de forma mais genérica na segunda metade do século XVIII. A primeira coisa que você precisa entender é por que esse período histórico que estamos estudando é chamado de Revolução. Revolução é uma mudança abrupta no poder político, na organização da sociedade, na estrutura econômica ou até mesmo no desenvolvimento tecnológico. Traduzindo para você, é quando de forma muito repentina tudo que está ao nosso redor passa a funcionar de maneira muito diferente. No caso da Revolução Industrial, tudo mudou quando as máquinas foram introduzidas no sistema produtivo, dando início à maquinofatura, modelo que substituiu os modelos produtivos anteriores, o artesanato e a manufatura. Você aí sabe diferenciar o artesanato, a manufatura e a maquinofatura? O artesanato é um modelo de produção onde um determinado produto, um sapato por exemplo, é produzido por um artesão, que utiliza sua técnica, suas ferramentas e matérias-primas para criar um produto, dominando todas as etapas da produção. E por fim, esse mesmo artesão faz a venda do produto que ele mesmo produziu. O artesão em geral trabalha em uma pequena oficina ou ateliê de forma individual. Já a manufatura é um modelo de produção intermediário ou pré-industrial. Nesse modelo de produção já existe uma divisão do trabalho, ou seja, na produção de um sapato, por exemplo, uma pessoa é responsável por extrair a matéria-prima, outra pessoa corta o couro e outra pessoa cola e costura o couro na sola do sapato. Na manufatura, algumas máquinas podem ser utilizadas, contudo, essas máquinas são muito simples e utilizam a tração humana ou animal. Contudo, ainda são as habilidades manuais do artesão que determinam a qualidade final desse produto. Nesse modelo produtivo, um grupo de trabalhadores ou artesãos trabalham juntos em uma grande oficina conhecida como fábrica. Mas sem dúvida alguma, a grande mudança ocorreu quando, na segunda metade do século XVIII, o escocês James Watt desenvolveu a máquina a vapor, dando início a uma nova forma de produção, a maquinofatura. Como o próprio nome sugere, maquinofatura é quando as máquinas a vapor passaram a substituir o trabalho realizado pelas mãos dos artesãos, transformando as antigas fábricas em indústrias. Com o advento da indústria surge uma nova classe social, os operários, que diferentemente do que acontecia com os artesãos, não são donos dos meios de produção, ou seja, ferramentas, matérias-primas, o espaço físico e principalmente as máquinas não pertencem aos operários. Agora os meios de produção passam a pertencer aos patrões, conhecidos como capitalistas ou burgueses. Aos operários ou trabalhadores lhe resta vender a única coisa que sobrou, a sua força de trabalho. Força de trabalho? Mas o que é isso? Por acaso é alguma lei da física? Força de trabalho é a capacidade física e intelectual de realizar alguma tarefa em troca de um salário. Na maquinofatura, a qualidade do produto não é determinada pela técnica ou habilidade do artesão ou do trabalhador, e sim pelo nível tecnológico que a máquina possui. Sendo assim, as máquinas a vapor passaram a ser o centro do processo produtivo e a função dos trabalhadores passou a ser o de operar as máquinas. Esse foi o início da Revolução Industrial. A máquina a vapor de James Watt era movimentada pela força mecânica produzida pelo vapor de água. Contudo, para a água transformar-se em vapor, ela precisa ser aquecida e por isso era necessária a utilização de um combustível. Esse combustível era o carvão mineral, um mineral sólido formado principalmente por matéria orgânica que é encontrado no subsolo em regiões de formação geológica sedimentar. Observação muito importante. Tome muito cuidado para você não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal. O carvão mineral, como o próprio nome sugere, é um minério e possui alto potencial energético. Já o carvão vegetal é o carvão utilizado no churrasco, nada mais que o tronco de uma árvore que foi pré-cozido em um forno de barro. O primeiro país do mundo a introduzir a maquinofatura como forma de produção e, consequentemente, tornar-se o pioneiro na Revolução Industrial foi a Inglaterra. O início da Revolução Industrial não tem um dia específico, sendo assim
dizemos que ela teve início em meados do século XVIII ou a partir de 1750. O desenvolvimento tecnológico das máquinas a vapor foi amplamente utilizado na indústria têxtil, fato que elevou a produção de tecidos por parte da Inglaterra a partir da criação do tear mecânico. A produção em larga escala gerou uma redução nos preços dos tecidos, que, sendo mais baratos, passaram a ser exportados para grande parte dos países europeus e as suas respectivas colônias. Outro setor que foi diretamente impactado pela evolução tecnológica da Revolução Industrial foi o setor de transportes, com destaque para o desenvolvimento da locomotiva e do navio a vapor. Esses dois meios de transporte passaram a transportar de forma mais rápida e muito mais barata pessoas e principalmente mercadorias, fato que fez com que passássemos a ter a sensação de redução de distâncias. Você já se perguntou por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro justamente na Inglaterra? Entre os séculos 17 e 18, a Inglaterra reuniu um conjunto de características únicas que possibilitaram as grandes transformações sociais, econômicas e tecnológicas que culminaram na Revolução Industrial. E os principais fatores que contribuíram para que isso ocorresse foram: número 1, a Revolução Inglesa e a economia liberal. No século 17, mais precisamente entre os anos de 1640 e 1688, ocorreu a Revolução Inglesa. Olha o nome Revolução aparecendo aí de novo. Essa revolução modificou profundamente o sistema político na Inglaterra, dando fim à monarquia absolutista e surgindo em seu lugar a monarquia parlamentarista. De forma sucinta, nessa revolução, o rei, que até então era absoluto, ou seja, tomava todas as decisões do país e não devia satisfação a ninguém, foi substituído por um rei que reinava, porém não governava. Nesse modelo de monarquia, o poder político passa a ser exercido pelos deputados que compunham um parlamento. Esse fato permitiu com que os burgueses, os comerciantes, conquistassem direitos políticos, permitindo à Inglaterra adotar uma economia mais liberal, ou seja, livre do controle do Estado. Fator número 2. Atuação dos corsários. Os corsários eram uma espécie de piratas legalizados. Eles tinham a autorização da monarquia inglesa para saquear embarcações de países inimigos da Inglaterra, principalmente navios espanhóis, que na época eram os grandes rivais comerciais da Inglaterra. Fator número 3. O tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. Essa era uma atividade altamente lucrativa, onde negros africanos eram sequestrados e levados em condições subhumanas para serem vendidos nas colônias da América. Fator número 4. O metalismo. O metalismo consiste na extração e acumulação de minerais preciosos, principalmente ouro e prata, das colônias inglesas por todo o mundo. Fator número 5. Acordos comerciais super vantajosos. Produtos ingleses eram vendidos a outros países com a cobrança de baixíssimos impostos, barateando muito esses produtos e elevando o consumo. Fator número 6. O cercamento ou enclosures. Camponeses que há gerações ocupavam terras agrícolas e ali realizavam pequenas plantações e criações de animais foram expulsos de suas terras, que por sua vez foram cercadas e deram origem a grandes propriedades rurais, que passaram a criar principalmente ovelhas para a produção de lã, matéria-prima utilizada na fabricação de tecidos nas indústrias. Fator número 7. O êxodo rural. A expulsão dos camponeses de suas terras fez com que esses buscassem emprego nas grandes cidades, gerando um grande excedente de mão de obra para as indústrias, que em parte absorveram essa mão de obra, mas pagando salários baixíssimos. E fator número 8. A existência de matérias-primas no território inglês. Durante a Revolução Industrial, duas matérias-primas eram essenciais para a produção industrial: o carvão mineral e o ferro. Ambos os recursos eram encontrados em abundância nas Ilhas Britânicas e nas suas colônias. A soma de todos esses fatores políticos, econômicos, sociais e até mesmo naturais fizeram na Inglaterra o país mais rico do mundo entre o século 17 e 18. Como esse dinheiro não estava totalmente preso nas mãos da monarquia, e sim distribuído dentro da classe burguesa, esse dinheiro foi em grande parte utilizado para custear os elevados gastos do desenvolvimento da Revolução Industrial. Sendo assim, podemos afirmar que em meados do século XVIII, somente a Inglaterra reunia condições para realizar a grande Revolução Industrial e tornar-se o país mais importante do mundo. A Grã-Bretanha foi a primeira e por algum tempo a única nação industrializada do mundo. Mas e se alguém te perguntasse assim, de bate-pronto, o que foi a Revolução Industrial e te desse poucas linhas para responder? Depois de assistir esse vídeo, como é que você iria responder? Responde aqui nos comentários que eu quero ver se você prestou atenção na aula, hein? Finalizando essa aula, podemos dizer que a Revolução Industrial gerou grandes avanços na sociedade,
Mas será que esses avanços beneficiaram a todos da mesma forma? No vídeo número 2 dessa playlist, vamos desenvolver esse tema e responder a essa pergunta. E vamos ver como foi a relação entre os burgueses e os operários durante a Revolução Industrial. Então não sai daí porque o vídeo número 2 está vindo logo na sequência. Um beijo do Toby e eu te vejo no próximo vídeo.